Amigos, estou aqui hoje para mostrar para vocês a nossa máquina de teste de solenoides. Essa é uma máquina, é uma versão simples, tá? Onde você vai testar o solenoide com pressão de ar comprimido. Temos uma outra versão que ainda está sendo desenvolvida, que é a óleo e quente, para chegar o mais próximo possível do que ele trabalha no veículo. Porém, com essa máquina aqui, você consegue testar e aquecer o solenoide com o soprador também. Durante muitos anos ela foi muito útil para nós, principalmente alguns anos atrás aí que usávamos muito o câmbio JF 506, o Jático, que dava muito problema de solenoide. Até eu tenho um deles aqui para testar para vocês. Então veja só, o modelo da nossa máquina é o TS 1577.2, tinha uma versão mais antiga que era a ponto .1. Então veja bem, ele é bem simples de operar. O pessoal me pergunta, serve para todos os solenoides? Eu falo para vocês que uns 99% dos solenoides que rodam no mercado você vai conseguir testar aqui. Ela não tem adaptadores para todos, mas tem vários furos aqui que você pode usar a criatividade e fazer vários testes. Então veja bem, tenho vários furos, porém estão todos tampados. Você vai ter que usar uma ferramenta para remover. Primeiro você vai escolher o furo e vai remover o bujão que está no fundo. Removido o bujão, você vai montar o solenoide no corpo e vai levar esse grampo para fixar. Lembrando o seguinte, esse solenoide aqui, ele tem a descarga embaixo. Temos alguns solenoides que tem a descarga na parte de cima. Então quando é em cima eu tenho que cuidar para não tampar o furo. Então vamos lá. Vou fixar ele aqui, ó. Vou usar essas duas garrinhas para energizar ele. E vou ligar minha máquina. Antes eu vou selecionar se eu quero testar com 12 volts ou com 6. Então os solenoides que são reguladores de pressão, eu tenho que testar de 5 a 6 volts. Então eu vou usar aqui, ó, 6 volts. Tá? Que são esses solenoides maiores como esse. Esse aqui, por exemplo, ele não fixa no bloco, mas eu consigo usar a parte eletrônica da máquina para ver ele trabalhando. Ok? Então vamos lá. Nessa outra máquina nossa que está em projeto de desenvolvimento, a gente vai conseguir fixar esses solenoides também e utilizar com pressão de óleo. Então veja bem, nesse caso aqui eu vou ligar a máquina e aqui eu abro o ar. Então vou deixar fechado por enquanto. Ó. Vou ligar a máquina, vai ligar o indicador de frequência e aqui eu vou regular, pessoal, a frequência mínima. Olha, já começou a pulsar. Olha, aqui eu consigo alterar a frequência dele. Vou deixar bem baixinho aqui para a gente poder conversar. Vou abrir a entrada do ar e vou regular no regulador de pressão. Até que a pressão suba. O pessoal me pergunta sempre, qual que é a pressão que eu devo usar para o teste do solenoide? Varia conforme o solenoide. Então eu começo dando pressão aos poucos. E eu percebo que o ponteiro vai e volta ao zero. Ele tem que subir e retornar ao zero. Caso ele não retorne ao zero, significa que eu tenho um excesso de pressão. Aí eu preciso diminuir um pouquinho. Esse aqui, eu regulo ele sempre. Eu testo ele sempre. Então eu já sei que ele trabalha em torno de 4 bars aqui. Ele aguenta tranquilamente. Então vamos lá. Você tem que observar o seguinte, tem solenoides que dá problema depois de quente. Se você percebe que o carro está dando problema só depois de quente, é necessário você aquecer com um soprador térmico, fazer ele elevar um pouquinho essa temperatura. Eu sei que o solenoide está bom, porque ele tem uma vedação perfeita, ele segura a pressão, eu posso até tirar aqui, ó. Olha lá. Ele mantém a pressão sem vazar. Então aqui eu testo, faço um teste de estanquidade para ver se não está vazando. Olha, tem perfeitas condições. E aqui eu vou perceber se ele está liberando bem.
Então veja bem, tem solenoide, pessoal, que só faz o problema depois de quente. Tem alguns que você instala já tem problema. Tá? Eu tenho um exemplo de 2 ali que estão com defeito, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês perceberem a diferença entre um bom e um ruim. Tá? Vou desligar aqui um pouquinho. Olha, eu tenho 2 solenoides de Jático, tá? Os 2 com defeitos diferentes. Então vou colocar qualquer um aqui, eu não sei qual dos 2 vai dar certo. Qual dos 2 vai estar com o defeito que eu quero mostrar, né? Mas vamos a princípio montar ele aqui para ver. Perceba, pessoal, esse solenoide está travado. Perceba que o indicador pisca, ele não libera a pressão de ar, olha aqui, ó. Ele não descarrega. Tá? Ele não consegue abrir e fechar. Esse é um exemplo de um que está ruim. Para a gente não perder tempo, eu já vou desligar ele. E vou colocar o outro. Aqui tem um defeito um pouquinho diferente. Por coincidência, os mesmos furos têm a mesma furação eles. Usa o mesmo furo da máquina, né? Então vamos lá. Ó. Esse também está travado, pessoal. Tem situações, olha, eu vou dar uma batidinha nele aqui para você ver, ó. Ó. É um tipo de defeito que acontece neles, olha só. Ele trabalha quando ele quer. Ó. Ó. Esse é um exemplo de um solenoide defeituoso. Então analise uma coisa, pessoal. Jamais eu teria condições de pegar esse tipo de defeito sem máquina. Então ele acaba aprimorando o nosso trabalho. Eu vou testar um outro ali, tá? Um regulador de pressão, para vocês observarem como ele funciona. No caso do regulador de pressão, pessoal, eu não vou nem abrir a entrada de ar, porque eu quero ver só se ele está pulsando corretamente. Então observem aqui, ó. Liguei os 2. Vamos trocar para 6 volts. Ele até funciona, você percebe que eu liguei em 12 volts, ele funcionou. Mas não é aconselhável fazer isso porque vai descalibrar ele. Então eu vou deixar em 6 e vou aqui, ó. Então observe lá, ó. Ele é um solenoide de gaveta e o êmbolo fica trabalhando. E eu consigo alterar essa frequência. Se eu trabalhar um pouco com ele assim, ele vai aquecendo. E se eu tiver algum problema relacionado ao aquecimento, eu vou conseguir perceber. Tá? Veja bem, aqui eu tenho o teste de funcionamento dele, para ver se ele está trabalhando corretamente. Ok, pessoal. Outro detalhe interessante dessa máquina é que eu posso usar essa saída de ar aqui. Ele é uma saída de ar já regulada. Então às vezes eu quero testar algum pacote de embreagem, algo assim, eu posso ligar uma mangueira, tá, aqui e regula a pressão que eu quero para teste. Então posso usar ela também para testes de pacotes de embreagens, para testar vazamentos. Outro detalhe importante, pessoal, é durante o teste eu observar sempre a pressão de entrada, a pressão que está vindo do compressor, para observar se ela não está variando muito. Às vezes eu pego 5 solenoides da mesma transmissão, eu tenho que testar todos nas mesmas condições de pressão. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Até uma próxima.